Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um bom fim de semana que se inicia hoje, sexta-feira, e vai até amanhã, sábado, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre... Vamos estudar um pouco mais os milagres de Jesus. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo, curtam o vídeo. Quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva no canal. 1, 2, 3, já! Já pausaram o vídeo? Já curtiram o vídeo? Já se inscreveram no canal? Quem não se inscreveu ainda, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o vídeo quando acabar. E quem quiser comentar algo nos comentários, fique à vontade. Agora vamos oração para começar. Querido Deus amado, que o Espírito Santo me tome neste momento e que fale através de minha boca, que eu seja apenas um instrumento. Que nós todos possamos aprender e evoluir cada dia mais. Que o Senhor Espírito Santo esteja conosco, agora e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Estamos sempre juntos. Amém. Que os três maiores pessoas do mundo estejam conosco. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, quando a gente olha um pouco mais atento aos milagres de Jesus, a gente vai compreendendo outras coisas, não só o milagre feito. Por exemplo, quando a gente vê a Jesus curar o cego lá, Judas Tadeu, que ele pega, cospe na mão, passa no olho e manda que Tadeu fosse lavar os olhos. Por acaso, Jesus não tinha o poder, ou o Espírito Santo, né, através do Espírito Santo, de diferente falar, enxergue agora e ele enxergar? Claro que ele tinha esse poder de fazer isso, mas por que ele não fez? Alguma coisa tinha por trás disso, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, esse milagre aí, a gente vê o quê? Que ele fez uma argila, né, um barro com o cuspe dele mesmo, e passou nos olhos e mandou ele lavar lá no rio. Quando ele lavou, ele começou a enxergar. Pois Judas Tadeu era cego de nascença. Só que aí, a gente entende uma coisa. Que dia que Jesus fez isso? Ele fez isso num dia de sábado. E uma das leis dos fariseus, que eu ainda vou trazer esse tema aqui para a gente estudar um pouco sobre as leis lá de Israel naqueles momentos, sobre o sábado, era que não podia nem cuspir no chão, porque não podia fazer barro no dia de sábado. Então você não podia nem cuspir no chão no sábado. Então, na realidade, Jesus ali, ele estava ensinando ao povo de Israel que não tinha nada a ver de cuspir no chão no sábado. Na realidade, ele estava desafiando os fariseus, porque eles estavam exagerando conforme a orientação da guarda do sábado. Eles criaram um monte de lei que não tinha nada a ver com a guarda do sábado, como já falamos sobre isso. Agora vamos focar num milagre específico, a transformação da água em suco puro de uva, né? Aí eu pergunto para vocês, quando que foi feito esse milagre? Foi feito num casamento. O que significa um casamento na Bíblia Sagrada? Significa uma união com Deus, pois o casamento ele representa a relação de Cristo e a igreja. Então, por exemplo, fala-se que o homem é a cabeça e a mulher é o corpo. A mesma coisa fala-se que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, o casamento feito de maneira correta, puro, ele representa a relação de Cristo e igreja, ele representa tudo que está por vir. Quando você vai em Apocalipse, quando você vai ver a parábola lá das noivas, que estavam esperando o noivo, quem é as noivas? As noivas são as igrejas. Podemos dizer que são as igrejas. E o noivo é Jesus. Então, eles estavam preparados, mas só que tinha aquelas que estavam prontas, que tinham até azeite extra, e tinha aquelas que não levaram azeite extra. Então, quando as lamparinas dela começaram a apagar, elas tiveram que voltar para buscar azeite. Quando elas chegaram de volta, o noivo já tinha vindo, já tinha pego as outras e elas ficaram para trás.
né? Isso pode ser representado de várias maneiras, mas podemos também chegar como igrejas. Porque não é porque, a igreja tal de demônio, não, não tem isso. Jesus vai buscar todos em todas as igrejas. Não interessa a igreja que você frequente. Então, ele vai, se vocês não estiverem preparados, seja qual for a igreja que vocês frequentarem, você vai ficar para trás. Por isso que é importante que vocês conheçam as verdades. Essa é a missão, tanto minha, quanto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quanto da TV Novo Tempo. É exatamente isso que nós tentamos fazer o tempo inteiro. Ninguém quer que as pessoas venham para a nossa igreja. Entendeu? Quem quiser vir será muito bem recebido, mas não é essa a base do estudo. A base é que as pessoas se voltem para Deus, conheçam as verdades e passam a seguir essas verdades, independentemente da igreja que frequentem. Tá certo? Independentemente. Se você frequenta, se você segue a verdade, ótimo, você não tem mais nada que fazer. Você está seguindo a verdade. Mesmo que esteja numa igreja que talvez não siga totalmente a verdade, você está lá. Mas você tem que estar sempre vigiando, estudando, para se manter preparado e não ser pego de surpresa. Né? É isso que quer dizer preparado. Então, o casamento, voltando à nossa meditação, ele tem um símbolo forte com a relação de Cristo, né? Com a igreja, com a comunidade. Então, ele escolheu primeiro esse lugar de um casamento que faz esse primeiro milagre. Segundo, Jesus Cristo ele não podia simplesmente fazer os barril vazios encher de suco de uva? Podia. Mas ele fez diferente. Ele fez o quê? Ele mandou que enchesse com a água do Rio Jordão, lá da onde que era a água, né? Encheram os galões lá de água. Acho que nem foi do Rio Jordão, foi de água. Não sei onde que eles pegaram a água, foi no Jordão, onde foi. E pegou a água, encheu os barris lá, né? Os barris. E aí depois ele pegou e transformou aquela água em suco de uva, né? E falaram que era o suco de uva mais saboroso que existia na festa. Por quê? Veja bem. Qual que era o símbolo até aquele momento, Jesus Cristo via antes de Jesus, qual que era o símbolo da purificação? Não era água? Então como é que o povo no templo se purificava? Eles fizeram, eles faziam uma mistura, né? Que era a base da era água. Então eles faziam o quê? Eles pegaram uma novilha vermelha, queimavam aquela novilha inteira fora do acampamento, matavam ela primeiro, claro, né? Queimar a coitada viva. Depois queimavam ela. Depois jogavam lá um pano vermelho, né? Tipo de lã vermelha, mais umas duas coisas lá que eu não vou lembrar agora. E aí eles recolhiam aquela cinza e jogavam dentro de um pano com água e deixava ali. Aquilo ali ia servir como água purificadora. Então, se você tivesse impuro, você iria ficar puro através daquela água. Você entendeu? Então era a água que era o símbolo da purificação. O sacerdote, antes de começar a fazer os seus pães, ele tinha que se lavar com água, né? As, né? As pessoas que iam fazer o ritual, depois tinham que se banhar e lavar a roupa com água para depois a roupa para voltar a fazer o sacerdócio lá e tudo mais. Portanto, o símbolo da purificação era a água. Mas a partir daquele momento, existia um novo líquido purificador. Qual era esse líquido? Era o suco de uva? Não. O que representa o suco de uva quando a gente come o pão sem fermento e toma o suco de uva na Santa Ceia? Hum? O que representa? Alguém sabe me dizer? Fácil, né? O suco de uva, ele representa o sangue de Cristo. Então, a partir daquele momento, daquele milagre,
O que purificaria as pessoas não seria mais a água, mas sim o sangue de Cristo, que é agora o purificador. Então, aquele sangue que ele derramou na cruz, quando a carne dele foi rasgada, e o sangue que ele derrama na cruz é o purificador, né? Então, a partir de agora é o sangue dele, é o sacrifício dele na cruz que vai purificar todos nós. E não mais uma água que a gente jogar com os restos de um animal, a cinza de um animal morto. Compreende? Então, tem esse significado. Jesus começa justamente demonstrando que agora, a partir de depois do ministério dele, depois de sua morte, era ele quem iria purificar as pessoas, não mais a água, era o sangue dele. Compreende, queridos irmãos? Então, assim é. Então tem sempre um significado por trás. Quando você olha as pragas do Egito, você fala, Deus escolheu aleatoriamente ali, transformou água em sangue e tudo mais. Não dá pra acabar com a água, ficar com sede. Não. Ele atacou os deuses do Egito. Quando você vê que o Nilo é considerado como um deus, então ele atacou Deus. Quando vem as rãs, tem uma deusa que é considerada que ela tem cara de rã. Então ele atacou aquela deusa. Na morte dos animais, morreu o touro Hermes, que era o touro que era considerado também deus dos egípcios. Quando deu aquela praga da escuridão, Deus atacou outro deus egípcio, que foi o sol, o Ra. Então ele mostrou que o Ra não teve poder contra Deus, que Deus apagou o Ra, apagou o sol. Aquelas trevas que chegaram. E os egípcios morriam de medo do escuro. Né? Para quem não sabe, os egípcios eles acreditavam que durante o dia eles eram protegidos por Amon-Ra, que era o sol, Deus Sol. Só que à noite eles não tinham proteção de Amon-Ra, então os demônios saíam, ou sei lá o que eles acreditavam, que atacariam eles durante a noite. Eles não saíam de casa à noite. Então, você imagina ficar 3 dias, alguém que tem medo do escuro da noite, ficar 3 dias sem aquela luz do sol. Foi o que aconteceu. E o pior, eles não conseguiam acender uma vela, não conseguiam acender nada porque se apagava. Só quem tinha luz eram os israelitas. Entendeu? Então tudo tem um significado. A praga dos piolhos. Um dos significados das pragas dos piolhos é que eles chamavam os israelitas de piolhentas, porque os israelitas tinham cabelo e eles eram carecas, né? Eles rapavam o cabelo para não ter piolho. E aí eles se encheram de piolho, por quê? Eles chamavam os israelitas de piolento. A praga do rio Nilo, né, transformar o Nilo em sangue, também tem um outro significado. O sangue dos bebês que eles jogaram lá dentro para matar os israelitas. Os bebês israelitas foram jogados lá para morrer afogados no rio Nilo. Então, aquele sangue transformado também representava isso. Né? Então, quando a gente vai estudando, a gente vai compreendendo coisas que a gente não percebe. A última praga dos primogênitos matou quem? O Horus, o futuro Horus vivo. O Horus morreu ali, o futuro Horus. O herdeiro do faraó. Mostrando que o suposto deus faraó, Horus vivo, não teve o poder para defender o próprio filho. Deus atacou cada um dos deuses egípcios, né, nessas pragas. Aí quando você olha, depois Deus desafia Baal e Aserá lá com o profeta Elias. Né? Quem é capaz de fazer o fogo cair do céu? Os profetas de Baal e de Aserá ficaram o dia inteiro lá se cortando, fazendo ritual, e nada aconteceu. Elias fez o seu altar lá de pedra, lá de coisa, e orou a Deus e o fogo desceu do céu. Mostrando para todo mundo lá quem era o verdadeiro Deus. Qual era o Deus que tinha poder ali. Você compreende, queridos irmãos? Então, quando nós olhamos, nós vemos a verdade. Entendeu? Nós precisamos estar sempre estudando para saber a verdade. Portanto, nós temos que aprender a interpretar os textos. Então, quando a gente olha os milagres de Jesus, sempre tem algo por trás. Quando ele foi lá e curou o paralítico lá no tanque de Beceba, ele fala, pega o seu leito e ande. Ele levantou, pegou o leito e andou com o leito. Porque era um outro ataque, uma das leis sabatinas que os israelitas lá, os fariseus, fizeram. Que não podia carregar um leito.
Lembrando que a gente já estudou sobre isso também, o leito era tão leve naquela época quanto uma rede, né? Principalmente aquele que dava, cara. Portanto, não tinha motivo nenhum que ele não pudesse carregar aquilo. Entende? Curar a mão lá do homem doente na sinagoga, ele cura, porque também criticando outra lei do sábado que não podia curar no sábado. Você entende? Então, Jesus estava atacando, cada vez que você olha isso, você compreende, ele estava atacando os fariseus, mostrando para eles que ele era Deus, que ele era quem fez as leis, que aquilo lá era um absurdo. Você podia tirar uma ovelha, um animal que estava atolado na lama para ele não morrer lá atolado, mas você não podia salvar a vida de um ser humano. E segundo Gênesis, o ser humano era a criação perfeita de Deus. Quem é mais importante segundo Gênesis para Deus? Os animais, a natureza ou o ser humano? Fica claro na Bíblia inteirinha do Velho Testamento que o mais importante para Deus é o ser humano. Tanto que ele mata os animais lá em sacrifício para salvar o ser humano, para que ele se purificasse do pecado, né? Era o preço do pecado, matava lá o cordeiro, a ovelha, e levava lá para sacrifício para expiar os pecados, para retirar os pecados. Certo? Então, quem era mais importante para Deus? O homem ou os animais? O homem. Então, como que nessa lei sabatina que eles fizeram, o animal era mais importante que o homem? Percebe que está invertido? Então, quando a gente estuda os milagres de Jesus, a gente percebe que ele não fez só os milagres que queria curar aqueles e tal, não, mas tinha um propósito por trás de tudo, né? Nem, por exemplo, no caso de Lázaro. Eu acho que esse é o caso mais claro do motivo, né? Você vê que foram chamar ele que ele fosse para lá para curar Lázaro que estava doente. Mas Jesus não foi, ele poderia ter ido e curar Lázaro antes dele morrer. Mas por que ele deixou que Lázaro morresse? Porque era necessário que o Filho de Deus fosse glorificado através daquela cura. Entendeu? Ali tinha uma representação do quê? Não é só isso, mas tinha uma representação. Qual que era? Será que vocês sabem? A representação da ressurreição no futuro. Da ressurreição que ele vai fazer de todos nós. Entendeu? Ali ele deu uma demonstração. Ele já tinha ressuscitado o filho da viúva, só que ele tinha acabado de morrer, não tinha sido enterrado ainda. Ele já tinha ressuscitado, né? Ele já tinha. Ele não, mas profetas já tinham ressuscitado pessoas. Né? Elias ressuscitou o filho de uma viúva. Eliseu também ressuscitou o filho de uma mulher que ele mesmo falou que essa mulher tem esse filho, porque ela estava sendo bondosa com ele, né? E depois ele fica doente e morre, e ele ressuscita o filho da mulher. Depois, se foi Elias ou Eliseu, que estava morto, né, tinha morrido, e aí um homem foi morto e jogado na sepultura de um deles, não lembro qual dos dois. Foi de Eliseu, né? Porque Elias, ele não morreu, é verdade. Elias não morreu, ele foi para o céu direto. Então foi Eliseu mesmo. Na sepultura de Eliseu, e o cara ressuscitou. Então, Deus já tinha mostrado que ele tinha o poder da ressurreição. Só que no caso de e Moisés foi ressuscitado sem ninguém saber, está no céu, né? Mas no caso de Lázaro foi diferente. Lázaro morreu 4 dias depois, ele já estava fedendo, já estava em decomposição, ou seja, já não tinha nenhuma chance de Lázaro estar vivo, né? Ele estava completamente morto, em estado de decomposição já, seu corpo se desfazendo, e Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Né? Lázaro, saia da sepultura, disse Jesus. Então, Lázaro estava onde? Estava no céu? Estava no inferno? Estava no purgatório? Não. Jesus Cristo não falou, Lázaro, desça do céu, Lázaro, suba do inferno, Lázaro, saia do purgatório. Não, onde estava Lázaro? Na sepultura, Lázaro, saia da sepultura. Lázaro, saia. Onde estava Lázaro? Na sepultura. Então ele sai e é ressuscitado por Jesus. Aí é uma demonstração do que vai acontecer no futuro. Quando Jesus retornar para nos buscar, quando ele terminar de preparar os aposentos na casa do Pai, quando ele terminar de julgar todos nós, e ele tiver já a lista dos que salvos,
ele vai voltar para nos buscar. Ele vai sair de lá, vai falar, está feito, tudo acabou, a porta do cativeiro se fechou, quem estava dentro ficou, quem estava fora está salvo, e ele vai vir buscar esses salvos, né? Quando aparecer a glória dele, aqueles que estão perdidos não vão suportar receber aquela glória e morrerão, né? Diz a Bíblia que neste momento os algozes de Jesus serão ressuscitados, né? Caifás, Anás, aqueles fariseus, todos vão ser ressuscitados, possivelmente Pilatos, para verem aqueles que eles crucificaram retornando, né? Eles vão ver Jesus retornando, depois morrerão novamente, né? Mas eles vão ser ressuscitados para ver isso, eles precisam ver quem foi que eles crucificaram. E depois eles vão ser ressuscitados junto com os perdidos para serem jogados no lago de fogo e enxofre. Compreende, queridos irmãos? Portanto, aqueles que foram algozes de Cristo vão ver ele voltar, né? Então, ali é uma mostra do poder de Cristo, que ele pode ressuscitar a pessoa mesmo decomposta, né? Lázaro estava em decomposição quando foi ressuscitado. Então, foi uma amostra do grande poder que tem esse Deus. Então, quando você vai olhando os milagres, queridos irmãos, você vai vendo que tem algo por trás, né? Por isso que a gente fala, estudar a Bíblia não é só você ler ela, você precisa estudar, fazer a hermenêutica, ou seja, a ciência da interpretação. Depois, você tem que fazer, dentro da hermenêutica, a exegese, ou seja, você vai retirar as ideias de dentro do texto. Então, isso que eu estou falando para vocês, eu retirei de dentro do texto, foi retirado. Então, tá contida na mensagem ali que Deus assistiu na Bíblia, né? Eu não estou fazendo uma exegese, ou seja, eu não estou incluindo ideias minhas para vocês, não. Tudo que eu estou falando está dentro da Bíblia. Está por trás, é a mensagem oculta, como eu falo. A Bíblia, ela tem o texto dela, e por trás desse texto, ela tem uma mensagem oculta. E é essa mensagem oculta que foi inspirada por Deus. E é essa mensagem que ninguém pode alterar. Você pode alterar o que está escrito na Bíblia, mas não a mensagem oculta por trás. E essa mensagem é a mensagem do amor, do afeto. Então, o que eu estou fazendo é simplesmente tirando o que está escrito ali, é o que está contido. Então, quando você compreende, entende os acontecimentos, por isso que é importante a gente saber a data, quem escreveu, como era no momento, o que está acontecendo, né? Quando você vê falar sobre a ressurreição e vê essa ressurreição de Lázaro, você tem que interpretar algo. Quando você olha, por exemplo, a parábola que Cristo contou do rico e Lázaro, o que tem a ver com tudo? Tem a ver com Cristo, na verdade, o que estava mostrando ali. O momento em que as pessoas estavam no lago de fogo e as pessoas que estavam salvas na Nova Jerusalém, né? Então, naquele momento, não tinha mais volta, né? Então, quando Lázaro fala para que o rico fala para mandar Lázaro de volta para avisar os irmãos dele para que ele não viesse parar ali, naquele lugar, na realidade, nós vamos ver a nossa realidade, o que realmente a Bíblia ensina, não tinha possibilidade de volta. Por quê? Porque os irmãos dele também já estariam mortos, ou salvos ou perdidos, né? Se for na época do Lago de Fogo. Mas, então, mas uma coisa olha só o ensinamento. Ele já tem os profetas, a resposta de Abraão, os profetas e os patriarcas e os profetas. Se eles não acreditam nem com os patriarcas e os profetas, não é um pessoal voltando dos mundos mortos que eles vão acreditar. Então, o que Jesus está ensinando ali? Estudem os patriarcas, os profetas, estudem a Bíblia Sagrada. Ali você vai conhecer a verdade. Você não precisa que ninguém volte do mundo dos mortos, porque já está dito ali o que vai acontecer nessa pós-morte. Já está explícito ali na Bíblia. Não precisa de mais nada. Já está claramente ali que a pessoa morre, vai para a sepultura, vai voltar ao pó da terra, depois vai ficar
no estado de sono profundo, né, inconsciente, e só vai voltar à consciência, só vai ressuscitar quando Jesus Cristo retornar. E aí vai ressuscitar os primeiros salvos, que ficarão milênios no céu, e depois os perdidos para serem mortos. Portanto, está escrito claramente na Bíblia. Eu preciso que alguém volte do mundo dos mortos para me dizer para onde eu vou quando eu vou morrer? Não. Eu preciso que alguém volte do mundo dos mortos para me falar, não, cuidado, você vai ser queimado na água de fogo. Não, se a Bíblia está falando, se vocês não servirem a Deus, vocês irão para o lago de fogo com enxofre. Hã? Eu não preciso de ninguém do mundo morto, porque já está claro na Bíblia. Por isso que está escrito, Abraão disse, já tem os patriarcas e os profetas, né? Se eles não acreditam neles, com eles, não é uma pessoa botando o mundo dos mortos que eles vão acreditar, né? O que vai acontecer? Eu vou falar quando a pessoa morreu e voltou. Por exemplo, vamos supor, a mãe do conhecido que morreu ontem. Ela morreu, estava lá e ela retorna, ressuscita, e ela começa a falar pro, pro, pra pessoa, eu voltei porque eu tenho uma mensagem para vocês, se vocês não servirem a Deus, vocês irão pro lago de fogo, vão ser queimados lá, eu vi, é terrível, porque não sei o quê. As pessoas vão acreditar? Não, muita gente vai falar, ela fingiu que morreu e está inventando tudo isso. Muita gente vai falar isso. Se for uma pessoa incrédula, ela vai falar isso, ela não vai acreditar nessa pessoa. Fala, não, ela fingiu que morreu, é tudo mentira. Tá entendendo? É tudo mentira. Então, queridos irmãos, não adianta, entendeu? Então, é isso que Abraão está falando, não adianta ninguém voltar no mundo dos mortos. Não adianta. Então, tudo que Jesus fez enquanto esteve aqui no seu ministério tem um significado por trás. É preciso estudar esse significado, né? Quando ele usa quando é citado que ele vai mandar um consolador para o lugar dele, que vai vir um semelhante a ele, então semelhante significa que tem a mesma essência, né? Temos que entender que quando você usa semelhante, existem três palavras. A palavra que significa semelhante, as três significam semelhante, mas tem uma palavra que é utilizada para dizer que algo é parecido. Tem outra palavra para dizer que algo é tanto parecido quanto igual. E tem a outra palavra que representa igual. E a palavra, né, semelhante igual, que foi usada quando que o Cristo usou para falar que ia mandar algo semelhante, alguém semelhante a ele, um consolador semelhante a ele, é a palavra igual. Mas era igual em aparência? Não, era igual em essência. Então é a mesma essência, também era Deus, né? E a palavra consolador significa justo, advogado, defensor, você entendeu? Que é a função do Espírito Santo na nossa vida, né? Ele veio para nos orientar, para nos defender, para a nossa defesa, para nos proteger, para nos guiar, entendeu? É exatamente essa palavra, que é a mesma palavra utilizada para Cristo por João na sua carta, a primeira carta de João, se não me engano. É a mesma palavra utilizada. Eu não lembro agora o nome da palavra, porque é em grego, mas ela significa isso, advogado, defensor. Então Jesus Cristo estava falando que ele ia mandar um outro defensor, um outro consolador, igual a ele, em essência, ou seja, outro Deus viria, né, que também representaria o Pai, e estaria conosco, nos protegendo, nos guiando. Você percebe? Se você não estudar, se você não compreender, se você não ir atrás das escrituras originais, muitas vezes você não vai entender o que está escrito. Por isso que é importante a hermenêutica e a exegese. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Eu peço que vocês possam nos iluminar, né? Que vocês possam se iluminar, aliás, e que Deus ilumine a vocês para que vocês possam compreender todas essas verdades e que nós sejamos iluminados por Deus para podermos estar preparados e fazer a exegese correta, de retirar dentro do texto essas mensagens, essas ideias que é importante para nós. Tá certo? Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, que o Deus esteja conosco neste momento, nos ilumine, nos guie, que possa levar, que possa fazer com que nós
levamos essa mensagem às pessoas, e que possamos também absorver, pôr em prática em nossas vidas, que possamos compreender a mensagem que o Senhor quis nos passar, que está oculta atrás desses textos bíblicos. Que possamos aprender a enxergar tudo que devemos enxergar e aprender. Entender que tudo tem um propósito e significado na Bíblia. Que não foi por nada que foi feita tal coisa, sempre há uma explicação. E precisamos compreendê-la para entender tudo que está querendo ser nos ensinado. Muitas vezes nós lemos, entendemos que foi feita a transformação do rio em sangue, foi feita a praga dos piolhos, das rãs, mas não compreendemos, Senhor, que tinha algo por trás disso, um ataque àquelas divindades enganosas, mentirosas, criadas por Satanás, pelo nosso inimigo, Senhor. Porque se ele é seu inimigo, é meu também. Que assim seja, meu Deus, que possa nos iluminar, abençoarmos, e que todos nós, eu e as pessoas que estão inscritas no meu canal, possamos ter um excelente e abençoado sábado do Senhor. Que Jesus Cristo, eu faço aqui meu pedido, que o Senhor esteja presente na minha casa nesse sábado, trazendo bênção e alegria, e que o Senhor esteja presente também na casa de todos os que estão inscritos no meu canal, nesse dia de sábado abençoado, e que possa abençoar todas as famílias que estão inscritas no meu canal, e todos aqueles, mais ainda aqueles que estão me ouvindo, que estão curtindo os meus vídeos, que estão compartilhando, que estão participando, que estão juntos comigo nessa empreitada. Tá certo, meu Deus? Abençoa todos eles e mais. E aqueles que acreditam na guarda do sábado, que estiverem me ouvindo também. Ilumine-os para que eles queiram cada vez mais guardar o sábado do Senhor. Que assim seja, meu Deus. Obrigado por tudo. Abençoa que todos aqueles que estejam trabalhando que possam chegar em casa em segurança. Que assim seja, meu Senhor. Muito obrigado. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que possamos sempre estar estudando a Bíblia com os olhos abertos. Não esqueçam de sempre orar antes de fazer o estudo da Bíblia e depois orar, agradecendo por todo o aprendizado. Queiram aprender a mensagem por trás, estudem com a mente aberta e não estudem com a, com a tradição, né? Muita gente segue a tradição daquela igreja, é cego aquela igreja, né? E não é assim. Né? Teve uma história que falam, né? O homem estava indo para uma festa, mas era a cultura que tinha que higienizar a mão para aquela festa. Tem que lavar, não, e ali não tinha água. O servo falou, você vai participar da festa ou vai ficar aqui lá de fora e ir embora, porque você não vai largar a mão dessa cultura. É exatamente isso, meus irmãos. Lavar a mão com água é a cultura. O que vale hoje em dia é a purificação em Cristo. Então você vai continuar seguindo a cultura, continuar seguindo as tradições do mundo, ou vai servir a Deus? Qual é a sua escolha? Ninguém precisa lavar a mão mais para se purificar. A gente se purifica com o sangue de Cristo. Lembre-se que eu não estou falando que a pessoa não tem que lavar a mão antes de comer alguma coisa, porque tem bactéria, tem que lavar. Mas eu estou falando que a purificação espiritual, a purificação do corpo é feita pelo sangue de Cristo, foi feita lá na cruz. Então nós não precisamos mais de água purificadora nem nada. Nós precisamos sim higienizar as mãos antes de comer para não ficarmos doentes. Mas nós não precisamos mais interceder com a água purificadora nem por nada para os nossos erros, pois já foi feito sacrifício maior, que foi Jesus Cristo. Tá bom? Muito obrigado, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que assim seja. Amém. Falou, queridos irmãos. Até mais.